Observando assim as minhas criações, né? Que hora eu transito entre essa questão da cenografia, essa questão da pintura, escultura, moda, figurino, né? E aí eu pergunto, quem é você? E aí vem um dedo, às vezes, muito acusador, assim. Quer dizer que você não tem lealdade à pintura? Você vai pro teatro? E aí você não tem lealdade ao teatro? E aí, quem é você? Que artista que você é? Né? Isso eu ainda não consegui fechar na minha alma. E aí o que eu faço? Eu tento transitar entre esses lugares, né? E fazer o melhor de mim. Eu acho que esse Dino Bernardi, ele é um entre nessas várias linguagens. No teatro eu acho que é muito legal, porque é onde eu consigo colocar os aspectos visuais com essa consciência, né? O teatro também, para mim, eu trago muito da minha formação em artes plásticas, que é espacialidade, que eu tenho muito essa questão da espacialidade ligada ao vazio oriental, quer dizer, como que o artista ele cria vida nesse vazio com o seu corpo. Né? Na pintura oriental você tem sempre esse entre, né? Uma superfície que é um galho, sempre esse preto preenchendo esse vazio e fazendo com que esse vazio venha para fora. Teatro é presença, é troca, né? É humano com humano, né? Existe sim uma energia que é colocada ali. Voltou muito forte o campo da ilustração, e aí é engraçado porque o Sesc me faz um convite de criar um ambiente para a Feira do Livro na tenda deles, né? E eu já tinha feito esse tipo de trabalho alguns anos atrás, para vários Sescs. E aí foi um grande desafio. Será que eu estou instrumentalizado para fazer isso depois dessa pandemia toda? E aí eu tenho trabalhado também com uma arquiteta que se chama Dariane. Fizemos essa tenda para o Sesc, dentro dessa proposta de revisitando a semana de 22, que é dentro da Feira do Livro. E foi muito legal, assim, eu acho que a gente acabou fazendo uma tenda curadoria para artistas, né? Porque na verdade eram artistas que produziram seus trabalhos e a gente fez essa provocação para eles. Então, para o Renato Andrade, para o Eudóxio, para outros artistas, para que eles produzissem dentro desses limites que a gente propôs. Qual que é a tendência que eu vejo em mim para transitar entre as artes visuais e o teatro, né? Então eu sinto assim que desde pequeno eu tive muito estímulo, uma faceta minha que como criança já se apresentava, que era um pouco ficar desenhando, ficar um pouco sozinho, né? Esse aspecto, imagina só, uma família toda de gente que adorava futebol, gostava de jogar futebol, aí nasce o primeiro neto e esse cara não gosta de futebol.
Então muitas coisas eu fui indo atrás, pegava dinheiro do meu avô, que naquela época era cartolina que você comprava em qualquer lugar, cartolina e giz de cera, recortava, ficava recortando e gostava de criar ambientes. Aí que vem, gostava de brincar com os bichinhos tal, e criar ambientes. Disso começa a querer fazer teatrinhos. Tem essa coisa de criar cenas. Não era necessariamente ficar brincando assim, mas eu gostava de criar cenas, né? E eu tinha facilidade muito grande de projetar a vida no inanimado. E o Sesc tinha um projeto de teatro de bonecos, coordenado pela Tereca, Terezinha Corbani. E aí eu me engajo nesse trabalho e fiquei muito tempo aqui no Sesc com ela e tal. E o Sesc me deu a oportunidade, através desses trabalhos, de conhecer festivais em Brasília, isso quantos anos? 18 anos. Em Brasília, de teatro de boneco, a gente apresentar em projetos do Sesc em São Paulo, que era na Bienal, e de repente conhecer a obra de Ana Maria Amaral, do teatro de boneco. E aí eu vou me interessando por isso, mas o que me fazia gostar disso? Quando eu vejo o espetáculo Zé da Vaca, da Ana Maria Amaral, me cativou ver aquilo. Era um ateliê do pessoal do Casulo, do grupo da Ana Maria Amaral. E aí eu conheço, vou assistir Zé da Vaca, fico encantado, que é um espetáculo icônico do Casulo, né, que influenciou muito. E essas pesquisas depois que ela desenvolve na USP, e aí eu conheço outros trabalhos do Giramundo, e nisso eu queria esse teatro de boneco que também abraçasse esse trabalho com os atores, né? E aí eu também fico incrivelmente influenciado pelo Ilo Krugli, que é um grande dramaturgo argentino que vem para o Brasil, que trabalha com educação, traz uma visão nova de educação para uma escola do Rio de Janeiro, depois ele vai para São Paulo e cria esse grupo dele. O teatro de boneco, ele tem essa influência porque ali você faz tudo, você integra as artes plásticas com a teatralidade. E você mexe muito com uma categoria que é a categoria do símbolo, a categoria do arquétipo. E isso me leva a estudar mais o arquétipo, mais hoje se discute tanto o arquétipo, né, assim, né? O que é o arquétipo, né? E aí a gente não vai entrar nisso hoje. Eu não quero usar o boneco só como boneco. Eu quero levar o teatro de boneco para uma outra teatralidade. E aí eu começo a trabalhar aqui em Ribeirão Preto com o Magno Butti, com o Zé Maurício, que ele integrava muito, ele tem essa ligação com o Brecht, com a estética do distanciamento, e que usava cartazes, usava bonecos e tal. E aí eu começo a me aventurar no campo da criação e da direção, muito também amparado aqui pelo Sesc. E aí surge o primeiro espetáculo, que era o Assim o Vento Conta, e depois vão surgindo outros espetáculos, e aí eu fundo a Cia Cornucópia de Teatro. O Sesc ajudou muito a gente. Eu sou muito grato ao Sesc, porque eu não posso pensar em mim sem a formação que o Sesc me trouxe. E aí eu dou uma pausa enquanto eu vou para São Paulo, mas que pausa o quê? Em São Paulo eu vou para fazer artes plásticas e acabo morando na casa de Débora Duboc, que também fazia teatro aqui comigo, que me apresenta um dos grandes diretores de teatro do Brasil, que é Márcio Aurélio. E aí eu começo a trabalhar também com ele durante esse período. Antes de ir para São Paulo, quando eu estava aqui em Ribeirão Preto, eu conheci um arquiteto, e esse arquiteto sabia que eu fazia boneco. Nós tínhamos aqui em Ribeirão Preto, eu tinha uma parceria com a Patrícia Zick, que era psicóloga, e a gente criava muitos bonecos junto, fazia as festas das artes que tinha aqui em Ribeirão Preto. E um dia ele fala assim, olha, eu estou trabalhando com a Lina Bobardi no Sesc Pompeia. E ela fazia as icônicas exposições, que eram maravilhosas, lá.
E aí um dia ele pede para que eu faça uma maquete de um boneco grande que poderia ser feito numa exposição que ela estava pensando, que era em teatro para crianças. Depois de um tempo, ele me liga e fala, olha, ela quer falar com você. E eu acabei indo, conhecendo ela quando ela estava fazendo aquele edifício dos esportes lá no Sesc Pompeia. E aí não ia dar tempo de eu fazer aquela daquele tamanho. E ela me propôs que eu fizesse os pássaros da exposição. Aí eu fiz os pássaros da exposição. E aí eu comecei a experienciar esse meu lado mais de diretor, de cenógrafo, de figurinista, né? E isso foi crescendo. Então, quer dizer, eu percebi que eu levei uma metodologia do teatro de boneco para isso. E o teatro de boneco tem muito essa artesania. Quem faz teatro de boneco, ele aprende a fazer o boneco, ele aprende... Então tem uma humildade. Eu acho que tem que ter essa coisa meio oriental, entendeu? Então eu precisava fazer o espetáculo, eu precisava de material. E isso foi me ajudando a buscar possibilidades de trabalhar com objetos só em cena, possibilidade de trabalhar com um ator que veste uma roupa que eu posso fazer com tecidos que eu consigo em tapeçaria, tecidos de sofá antigo, que a gente lavava tudo. Eu preciso ter os objetos e tudo ao meu dispor, para que na hora dos exercícios isso já indique possibilidades. 2019, nós tínhamos também acabado de vir da Europa com os 2 espetáculos dessa companhia de São Paulo, que é a Terra Nova, que era na anatomia oca dos pássaros, e a Rixa das Bruxas, que é um trabalho onde existe uma pesquisa entre a euritmia e o teatro. Esse trabalho é o trabalho da CIA Terra Nova, onde eu realizo uma parceria com a diretora Marília Barreto, que é euritmista. Euritmia é a arte do movimento, onde o corpo humano ele acaba revelando aspectos da fala e do som musical. Quando veio a proposta do músico, um super músico chamado Marcelo Petraglia, ele propôs a Marília de fazer um espetáculo em cima da vida do Santos Dumont. Como a euritmia ela é um espetáculo diáfano, trabalha com imaterialidades, né, tornando isso palpável no palco, muitas vezes ela não recorre a cenários, objetos, são só os euritmistas com os seus movimentos, né? É um pouco parecido com dança, mas não é dança. Então esse desafio de trabalhar em cima dessa figura Santos Dumont. O que nós fizemos então? Pegamos o Santos Dumont como um símbolo, né? Um símbolo e observamos o que ligava o Santos Dumont à nossa época. E aí nós também fazendo uma visita ao ateliê de música, né, do Marcelo, que ele constrói objetos e tudo, nós vimos que os objetos dele pareciam uma certa engenhoca. E aí nós vimos essa engenhosidade nas obras dele e também essa característica que o próprio Santos Dumont tinha de um design assim elegante, né? Ele trabalhou com bambu, ele trabalhou com uma série de coisas, mas ele sempre tinha essa elegância, a vida dele mesmo, ele prezava por essa elegância, né? Na roupa, ele foi um inovador, colocando o relógio do Cartier no pulso de homens, né? Uma série de coisas. Quando eu penso assim, o que é esse artista, né? Se ele acaba sendo refém do espírito da época, ou se ele consegue ver além do espírito da época e questionar esse espírito da época. Me vem essa imagem do poeta, dramaturgo, cientista alemão Goethe. Como que a gente pode estar na época sem ficar refém dela?
É nesse sentido que eu acho que se o artista ele se render à época, ele pode cair numa questão fáustica de vender a sua alma para a época. Eu trabalhava já antes da pedagogia Waldorf com a arte sendo um elemento primordial assim para a liberdade humana. Mas aí de repente eu começo a perguntar, o que é essa liberdade? A pedagogia Waldorf, ela me dá uma noção de ser humano, que está em movimentos constantes de concentração e expansão. Estou falando muito simples assim, em ritmos que se conectam a ritmos da terra, ritmos da natureza, né? E uma expansão da entidade humana que eu não tinha visto. Não que eu não tinha visto, já tinha visto em outros lugares. Mas como ela coloca, ficou muito palpável. Assim, eu digo assim que é meio aristotélico a coisa. Isso eu senti como substância palpável, como um norte para a criação dos meus trabalhos em arte.